Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui. Pediram no YouTube para falar sobre os conceitos da arte marcial, a origem, de onde que veio, e várias coisas são faladas aí que não condiz com a realidade. E alguns falam que veio da China, outros Indochina, outros do Japão. Muitas falam de filosofia das artes marciais, mas pelo menos no Brasil nunca saiu um livro, por exemplo, do Jiu-Jitsu, falando como que é essa filosofia. Já pediram também para falar sobre isso, como que é essa filosofia das artes marciais, quais são os conceitos morais, psicológicos, emocionais, técnica de combate e principalmente o benefício que ela traz à pessoa, como ela pode ajudar a sociedade de acordo com a posição social dela, e principalmente o aprimoramento espiritual, que é o objetivo último de qualquer atividade, de qualquer cidadão humano. A arte marcial ajuda nisso também. Então aqui na Índia, onde foi criado esse conceito de arte marcial e divisão de ordens sociais, é chamado Varnashram Dharma. Dharma quer dizer agir de acordo com os preceitos religiosos ou aqueles ditados nas escrituras. Então, Varnashram quer dizer a divisão social de várias classes. Essa divisão social, se alguém procurar no Wikipedia sobre a antiga sociedade do Japão, da China, quase todos os países do Oriente, ele vai ver que todas elas são divididas em ordens sociais, todas semelhantes à do Varnashram Dharma, que foi a primeira civilização que se estabeleceu, onde era chamado de Harappa, onde veio os primeiros arianos. Então aqui nós temos, nesse livro aqui, chamado Bhagavad Gita, aqui essa história foi um diálogo entre Bhagavan Sri Krishna, que é Deus em pessoa, e o seu amigo que era Kshatriya, dessa ordem de guerreiros, que aprende arte marcial, Arjuna. Nesse livro, que aconteceu em Kurukshetra, alguém pode questionar se essa história aconteceu ou não. Mas se ele for na Índia, nesse mesmo lugar, Kurukshetra, hoje, ele vai ver que vários ossos foram achados, várias armas tem lá debaixo da terra. Eu mesmo já visitei esse lugar e vi lá várias coisas que tem no museu. Tem tipo um grande hall que mostra todos os acontecimentos dessa batalha, que aconteceu no norte da Índia, nesse lugar chamado Kurukshetra. Nesse lugar, no meio da batalha, foi ditado esse livro, essa fala, Bhagavad Gita, é o canto de Krishna. Então ali ele cantou as instruções para o guerreiro Arjuna, que estava numa condição de lamentar pelo seu corpo, assim como o corpo dos outros, pensando que o corpo é a alma. Então ali foi falado, no começo aqui, do Bhagavad Gita, é falado só sobre essa arte militar, os conceitos dela, como ela é aplicável, quem é considerado um bom artista marcial, guerreiro, ou comandante militar, ou administrador da sociedade, quem não é. Então aqui ele descreve assim sobre, são 4 ordens. A primeira são dos Brahmanas, intelectuais. Na China e Japão também tinha. Que difere a filosofia. Na China e Japão foi o budismo e aqui é a filosofia ariana, ou védica, ou Sanatana Dharma, religião da alma. Então, aqui é falado, a primeira classe é Brahmana,
que são a classe intelectual e sacerdotal. A segunda é essa dos guerreiros, onde eles aprendem artes marciais. Antigamente eles aprendiam todos os tipos de artes marciais. Isso tudo englobava na palavra jiu-jitsu. Essa palavra jiu-jitsu, nesse mesmo livro, logo no primeiro verso era falado. Aqui, ó. O primeiro verso fala: Dhritarashtra Vacha Dharma Khetre Kurukhetre Samavetan Jujutsaha. Aqui a palavra Jujutsu está no primeiro verso. Por quê? Porque ali eles encontraram desejando lutar. Essa palavra desejando lutar em sânscrito é Jujutsu, ou Jujitsu. E aqui está Jujutsaha. Significa que eles encontraram ali desejando lutar. Então qualquer tipo de luta é chamado de Jujitsu. Eles aprendiam, justo como Randori, que Jigoro Kano falava Randori, que é técnicas de combate manual, freestyle, estilo livre, assim como o que eles chamam de kata. Na escola de karatê, kung fu japonês, tai chi chuan, eles chamam de kata, quando a pessoa treina com algum bastão, alguma arma, faca, espada. Então isso tudo era aprendido por esses guerreiros, kshatriyas. Então aqui de novo nesse mesmo Bhagavad Gita, o verso 1:28, de novo vem essa palavra. Isso foi há 5.000 anos atrás. Qualquer documento que a gente vê, seja na internet, seja em livro, nenhum é antes de 5.000 anos. Então isso prova que a palavra originária do sânscrito, ela já era conhecida na Índia milhões de anos atrás pela cultura védica, e que depois foi para o Japão ou China com a saída do budismo para o Japão e China. Os budistas foram expulsos da Índia. Aqui no 28 está aqui de novo. Dristvemam Swajanam Krishna Jujutsu Samupastitam. De novo no capítulo 1, verso 28 do Bhagavad Gita, de novo, Jujutsu Samupastitam. E aqui Jujutsu, a tradução, todos com espírito de luta. Então, a palavra jiu-jitsu também pode significar espírito de luta. Alguém que possui espírito de luta é qualificado para praticar arte marcial, jiu-jitsu, para praticar jiu-jitsu, a luta, a guerra. Então isso é falado no Bhagavad Gita sobre essa palavra. E aqui ele fala sobre os kshatriyas, que é essa segunda classe. A terceira classe são dos comerciantes, que também tem no sistema antigo japonês e chinês. E a quarta é dos artesãos, aqueles que trabalham para as outras classes. São divididos em 4 classes na cultura original védica. No Japão ou China, às vezes é 4, às vezes é 3. As últimas 2 eles tornam 1. Platão também, no seu A República, ele dá esse mesmo sistema como sistema mais apropriado para manter uma sociedade em harmonia e progressiva. Aqui, Swami Prabhupada dá o comentário para o verso 2:31 do Bhagavad Gita. Uma das 4 ordens da administração social, a segunda ordem, significa que para manter uma boa administração é chamado Kshatriya. Kshat significa injúrias ou machucado. É alguém que protege outros dessa injúria é chamado de Kshatriya. Trayate significa dar proteção. Os kshatriyas são treinando na floresta, matando na floresta. O kshatriya que ia para a floresta, ele desafiava um tigre face a face e lutava com o tigre com sua espada. Quando o tigre era morto, ele então era oferecido a ordem real de cremação. Esse sistema é seguido até hoje pelos reis kshatriyas de Jaipur. Até hoje os reis de Jaipur
fica no noroeste da Índia, segue esse sistema de Kshatriya Dharma. Os Kshatriyas são especialmente treinados em desafiar e matar, porque violência religiosa é às vezes um fator necessário. Hoje em dia a gente tem o jihad no Islã. O jihad no Islã também é descrito aqui na cultura védica, que se alguém tem um propósito religioso, se ele quer defender seu país e a cultura religiosa do seu país, muitas vezes ele deve usar a força, a violência. Senão ele é conquistado por outros e acaba tudo ali. Claro que muita gente aproveita disso para fazer violência desnecessária contra outros. Aí já não entra nisso. A pessoa tem que ver a intenção por trás da ação. Se ela agir da boa forma, se for para proteger contra agressores, ela deve usar a violência. Ela não deve fazer tudo deve ser paz e amor, nada disso. Senão os outros vêm e acabam com a cultura e sociedade e religião deles todos. Alguém que está mal intencionado. Então o Kshatriya deve proteger os cidadãos disso de acordo com os preceitos religiosos. Então aqui também dá vários códigos morais nos Vedas, da Anurveda, que é um texto védico, também muito antigo, que lida só com os códigos morais. Tem vários, por exemplo, a pessoa que é um Kshatriya, ela não pode ser covarde com o outro. Ela tem que seguir as regras da luta ou da guerra. Ela não pode lutar simplesmente por ânsia de conseguir coisas materiais. O objetivo dela deve ser só proteger os princípios religiosos. Se ela fizer isso, falando aqui nesse mesmo comentário, ela vai para os planetas celestiais, ela ganha um lugar no céu celestial justo como alguém que é piedoso e que não luta nada. Então, para um Kshatriya lutar numa guerra, é uma divina providência para ele. Porque por lutar, se ele morrer, ele vai para os planetas celestiais. E se ele conseguir vitória, ele vai defender a nação e os códigos e princípios religiosos daquela parte do mundo. E vai ser glorificado de todos os jeitos. Então, de todo jeito é benéfico o Kshatriya. Isso tudo é falado aqui. Isso é falado no Srimad Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, em vários outros descreve como que na Índia esses 6 eram piedosos e seguiam os preceitos religiosos, e muitos deles eram vistos até como sábios, brahmanas. Isso foi dito, já é conhecido que no Japão também os samurais, muitas vezes eles eram da classe sacerdotal e samurai ao mesmo tempo. Eles tinham essas duas qualidades. Na Índia, se alguém quiser pesquisar Janaka Maharaj, ele vai ver que era um desses. Ele era tanto sábio quanto rei, governador militar. E o Yudhishthira Maharaj, também mesma coisa. Ficou como rei, né, depois dessa batalha. Depois ele largou tudo e virou renunciante, espiritualista. Rama, o próprio Rama, Senhor Rama, que é uma manifestação do próprio Deus pessoal, que é esse mesmo Krishna, que veio há 16 milhões de anos atrás. Ele já sabia toda essa arte marcial. Eles falam, muita gente fala que veio 3 mil anos, 2 mil anos. Mas há 16 milhões de anos atrás tem qualquer arqueologia, hoje já é provado pela arqueologia, que tem os lugares que Sri Rama passou, tem no Sri Lanka e tem no sul da Índia. Eu já peregrinei em alguns, se alguém for lá, ele vai ver todos os lugares descritos nas escrituras. E 16 milhões de anos atrás tem os lugares que foi escrito nesses livros. Se ele for pelo livro e ir no local, ele vai ver que lá está o que foi falado no livro. Aonde Rama ficava, o pé de Hanuman, que era gigante lá, escrito. As pedras se formou a ponte. Se alguém pôr Rama Setu no Google, vai ver o mapa da NASA. O caminho para atravessar o oceano que foi criado pelo exército de Rama. E lá ele matou com a arte com arco e flecha, a arqueria. Ele foi lá e matou o rei demoníaco Ravana. E junto com ele Parashurama, os dois se encontraram certa vez. Parashurama também é dito um dos primeiros que trouxe isso para a terra. Rama e Parashurama foram os primeiros grandes kshatriyas que demonstraram a arte da guerra, a arte marcial aqui nessa terra. Isso foi há milhões de anos atrás. Isso tudo tem nas escrituras
alguém pede algum autor fidedigno, essas escrituras foram escritas por Srila Vyasadeva. Na cultura védica ele é descrito como a encarnação literária de Deus, que escreveu todos os Vedas, todo tipo de conhecimento material e espiritual, veio de Vyasadeva. Então não tem nada mais fidedigno que os livros escritos por Vyasadeva. Se alguém quiser qualquer conhecimento e olhar nos livros de Vyasadeva, ele vai ver lá. Então não é nenhuma novidade isso. Então isso é chamado no Japão de Bushido, esses códigos. Eu fui pesquisar, eu sabia que eles mantinham associação com os reis védicos para pedir informação. Eu sabia que quando eu fui pesquisar eu vi que eles chamam lá de Bushido, que é os mesmos códigos morais, porque Kshatriya Dharma na cultura védica, na Índia eles chamam de Bushido, esses códigos morais, de não ter inveja de ninguém, de agir só para proteger os princípios religiosos, manter a religião do povo intacta, usar a violência quando necessário, só para proteger o povo, não como ganância, etc. Tudo isso é chamado de Bushido. Se alguém for ler no Wikipedia a biografia de Jigoro Kano, ele enfatiza isso. Porque o objetivo, estou sem a biografia dele, mas se alguém botar Jigoro Kano na Wikipedia, ele vai ver lá. Jigoro Kano fala que o Kodokan Judô dele é baseado em basicamente 3 coisas. Um era técnica e força de combate. A outra era o princípio moral, que a pessoa usava o judô para aprimorar moralmente, psicologicamente, emocionalmente ela mesma. E a terceira era que isso, no fim, chegava a um aprimoramento espiritual da pessoa. Que é isso que o Varnashram Dharma propõe. Que cada classe social siga seu dever e que, seguindo esse dever, ela vai avançar espiritualmente. E aí, no futuro, ela pode compreender que ela não é esse corpo, que ela é a alma. Que a função da alma é adorar a Deus. E que ninguém tem mais nenhuma outra ocupação além disso. O objetivo último de seguir essas atividades mundanas é seguir os preceitos religiosos, purificar e um dia entender que ela não é o corpo, que ela é alma e a única função da alma é adorar a Deus. Fazendo isso, ela realmente vai ser completamente feliz. Isso também tem essa no Japão. Depois disso, antes disso, quero mostrar aqui um livro. Esse livro é do Taekwondo, arte marcial coreana, por Jeo Jin Kim. Esse livro aqui nós ganhamos aqui, foi dado aqui para nós pelo faixa preta terceiro dan, professor Rogério Março, daqui de Belo Horizonte. Então aqui nesse livro ele explica qual que era o objetivo da arte. O que tem nesse livro, se alguém pesquisar em qualquer outro livro de karatê, kung fu, Shaolin, seja o que for, jiu-jitsu antigo, judô, ele vai ver que é sempre o mesmo. Então aqui é descrito o espírito taekwondo: cortesia, integridade, honestidade, justiça, educação e respeito, perseverança, nunca desistir, domínio sobre si mesmo, lutar contra os desejos do próprio corpo e espírito indomável, nunca se entregar perante alguma situação difícil. Então isso aqui é o que é chamado de Bushido e que no Vedas é chamado de Kshatriya Dharma. São as qualidades de um guerreiro. Isso tudo tem nesse livro aqui. Então aqui ele fala o objetivo do Taekwondo. O principal objetivo do Taekwondo é formar seres humanos respeitados em todos os sentidos, desenvolver a inteligência, fortalecer o espírito, garantir boa saúde física e mental e assim tornar-se um cidadão consciente de seus deveres para com a família, cidadãos, sociedade, país, etc. Aqui ele fala também de novo, fortalecer o espírito, que é o objetivo último das atividades das 4 classes é esse. Assim, cada praticante do Taekwondo vai polindo seu caráter por uma pura filosofia de respeito,
e preservação da vida, e não mais se curvará frente a qualquer dificuldade que surgir, por mais difícil que seja. Você é uma pessoa preparada em todos os sentidos para superar qualquer obstáculo que surgir em sua vida. Ela vai formar cidadãos que tenham dignidade e respeito, como também afastar o praticante desse esporte dos vícios, como as drogas, fumo e álcool. Então isso aqui a gente vai encontrar em todos os livros de arte marcial oriental, os mesmos preceitos. Não é nenhuma novidade isso. Então, e aqui no final ele fala, que é o que muitas vezes acontece, principalmente no Brasil, que essa filosofia oriental é pouco conhecida, e a maldade, a ignorância muitas vezes é até incentivada. Vê que os mestres hoje, muitas vezes, usam drogas, é preso por causa de droga, roubo, etc. E aqui fala nesses códigos orientais que o principal objetivo, um deles é tirar as pessoas dessas coisas ruins. Esse é o objetivo da arte marcial, o maior. Aqui não falou de técnica, de campeonato, de medalha, nada disso. De quanto que ganhou por dinheiro, ou ganhou fama, ou ganhou discípulo, nada disso. Fala que o objetivo é o aprimoramento moral e espiritual do indivíduo, para ele possa contribuir com coisas boas para a sociedade. Esse é o objetivo. Aqui depois ele fala, se ao treinar ou praticar o taekwondo não tivermos objetivos bem definidos, será como ter uma força sem justiça, que é a violência e a maldade. Justo o que aconteceu no Brasil. Por a falta disso, a gente tiver vários problemas no Rio, etc. De maldade, covardia. A gente vê até hoje, às vezes, covardia, usando isso. Então isso vai trazer o quê? Degradação. Uma coisa que era para dar elevação, ela vai degradar o praticante. Então isso é o mais importante da arte. Isso é descrito nesse arte marcial coreano, mas em todos os japoneses, chineses e indianos tem. Alguém quiser pesquisar sobre a Índia, hoje está pelo nome Kalaripayattu. É a mais completa. Se alguém verificar as técnicas, vai ver que no Kalari eles têm todos os tipos de armas, de defesa pessoal com arma, espada, faca, bastão. Tem técnica de alavanca igual ao jiu-jitsu, de projeção igual no judô, de wrestling, tem tudo no Kalari. Aí o que aconteceu foi que da Índia, ao passar para os outros lugares, cada um foi especializando em uma certa técnica. E aí teve divisões, judô, jiu-jitsu, kung fu, karatê, wrestling, etc. Aí, né, no jiu-jitsu original, na arte marcial védica ariana original, todas elas eram englobadas, inclusive com arco e flecha, machado, tudo quanto é tipo de arma, ou também sem arma. Depois cada um especializou, igual no Brasil eles especializaram no chão. Aí já veio do Japão, e do Japão já tinha ido da Índia, não foi que eles criaram nada. Eles se especializaram naquele tipo, mas só naquele tipo. Se sair daquela regra, do tatame certo, então aí já fica difícil para outras artes marciais. Então isso é falado nesse livro aqui. Aqui nesse livro aqui, sobre Krishna, Suprema Personalidade de Deus, é descrito como há 5.000 anos, isso já mais recente, na época de Kurukshetra, antes daquela batalha, o próprio Krishna, que é Deus, é o mesmo Cristo, o nome Cristo veio de Krishna. Um rei invejoso, demoníaco, morava na vila vizinha da dele. Ele morava em Vrindavana, e Kamsa, que era o rei demoníaco, morava em Mathura. Coincidentemente, o nosso templo, Vaishnava, chama Keshava de Gaudiya Mata, a sede lá na Índia, é justo do lado desse local onde foi esse torneio de luta em Mathura. Eu já visitei no texto que eu escrevi, tem a foto que eu tirei lá, desse local onde foi esse torneio. Se alguém quiser, é só ver, eu vou pôr nos comentários esse texto que eu fiz com fotos, etc. Então aqui, o rei convidou Krishna, o irmão dele, para um torneio de luta. Mas ele armou esse torneio. A arte marcial nunca foi para torneio. Então esse rei demoníaco falou que era um torneio, mas na verdade ele programou para matar Krishna. Porque
porque ele tinha inveja de Krishna. Krishna tinha matado vários demônios que ele tinha mandado para Vrindavan, nunca nenhum tinha voltado. Krishna tinha matado todos. Então ele armou essa situação, fingiu que era um torneio, mandou um lutador e pediu os maiores lutadores para matar Krishna nessa oportunidade. Antes disso, na entrada, ele pôs um elefante para matar os dois. Os dois foram e mataram o elefante. E aquele já na arena de luta do rei Kamsa, em Mathura. Esse lugar é visitado por milhares de peregrinos hoje em dia. Fica em Kamsatila, Mathura, justo do lado do nosso templo, da sede do nosso templo lá. Então aqui a gente vê, esse livro foi feito em 1970, ninguém conhecia a técnica, nem o nome de jiu-jitsu era muito pouco conhecido. Aqui já vê nas pinturas, Balarama dando mata-leão em um deles. Aqui, então Krishna e Balarama mataram todos esses 6, 7 lutadores mais fortes que tinha na Índia. E no final ele pegou o rei pelo cabelo do trono e montado, socando, ele tirou a vida do rei Kamsa, que era invejoso dele. Então isso é uma evidência que a gente tem. Ninguém pode falar, não, isso é história. Não, está aqui nos livros, nas escrituras, escrito por Vyasadeva. E se alguém ainda duvidar, ele pode ir nesse local, que ele vai ver lá nesse mesmo local a pintura. Essa mesma pintura tem lá, para mostrar que naquele local teve esse torneio e Krishna foi e matou os reis demoníacos, que é visitado hoje. Então aqui também, no outro texto, tem a foto que eu peguei na internet. Tem várias lutas, como Bhima e Jarasandha. Um dos pandas, Bhima, também era praticante de arte marcial e ele lutou com técnicas de jiu-jitsu e judô, que a gente chama hoje de vale tudo MMA. Ele lutou com Jarasandha. Essa luta durou 28 dias. As lutas duravam o dia inteiro, do sol nascer até o sol se pôr, o sol se punha, eles descansavam e às vezes até conversavam entre si. Aí eles descansaram e no outro dia eles continuavam a luta. Então essas lutas, essa de Krishna demorou um dia inteiro, de Bhima com Jarasandha demorou quase um mês seguidos de luta. A de Parashurama também, com outro combatente, também durou 30 dias. Essas lutas demoravam longo tempo. Então isso é tudo evidência que essas artes, elas eram conhecidas há milhares de anos. E teve vários combates antes. Então alguém pode perguntar, como que isso foi parar no Japão e na China e depois para o Brasil? Então, para isso, a gente vê várias teorias. O Hélio Gracie e o Francisco Mansur, eles sabiam e eles falaram certo, que essa arte veio da Índia. Talvez foram os poucos que falaram certo, foi o Hélio Gracie e o Mansur. Falaram, não, a gente ouviu falar que foi da Índia, realmente foi. Alguém pode perguntar, então como que ela foi para o Japão, por que ficou desconhecida na Índia? Então, sem alguém compreender a história desses lugares, Japão e China, a filosofia, a cultura e a religião, ele nunca vai compreender esse assunto. Porque a arte marcial, igual a gente falou, está ligada aos princípios religiosos. A pessoa que vai lutar, ela está lutando para defender a religião dela. Então, sem entender a história da religião, ela não pode entender a arte marcial no sentido filosófico cultural da coisa. Então, ela tem que compreender essas filosofias e ver como que isso interfere na filosofia da arte em si e até no jeito que aquele samurai ou kshatriya luta. Por exemplo, no Japão, um samurai, ele via a decepar a cabeça do oponente. O oponente, ele via que era uma oportunidade de ele alcançar o objetivo do budismo, que é o nirvana, o lugar escuro, onde a pessoa acaba com o sentimento de prazer e felicidade da própria alma, tipo um suicídio espiritual. Ela acaba ali. Como o objetivo deles é esse, um samurai pegar uma espada e lutar com o outro, era motivo de vitória. Se ele cortasse a cabeça do outro, ele estava ganhando. Se ele tinha a cabeça desse espada, ele estava ganhando, que o objetivo do budismo fala esse, que o corpo não é nada, esse mundo é falso, e que quando a gente morre, a gente vai para o nirvana. Claro que essa filosofia, se alguém for estudar a filosofia do budismo, ela não faz nenhum sentido. Como que o objetivo último
da alma humana é ir para um lugar escuro. Esse lugar escuro existe, mas está longe de ser o objetivo último. Mas o budista quer isso. Então isso interfere na consciência e filosofia dos samurais. Porque, por isso, alguém lê Musashi, ele vai ver que muitas vezes eles queriam ir para o combate, às vezes até sem ter porquê, acreditando nisso. Mas sem a intenção ser boa, igual escrito nos livros, ele não vai ganhar nem esse objetivo dele. Então a intenção vale mais do que a ação. Essa cultura védica vem de milhares de anos e foi até 5.000 anos. Depois do Bhagavad Gita foi falado, a cultura védica começou um declínio na Índia, porque os brahmanas, que era a classe mais elevada da sociedade, começaram a usar a casta para manipular os outros, para monopolizar o conhecimento. Falar, não, só o brahmano pode estudar. Os reis não podem saber nada que nós estamos estudando. Eles usaram isso para monopolizar o conhecimento e para controlar os outros. Então, os reis começaram a rebelar contra essa classe que dava conhecimento. E aí começou a sociedade védica a declinar.